A descrição de uma obra de arte, assim como o relato de um sonho, interrompe e arruína a narração. Uma obra de arte só seria narrável se alterasse a linha que a história vai desenhando. E quando uma obra de arte, assim como um sonho, merece ser lembrada, é justamente por representar um ponto cego na história. Eu li Morte Súbita. O livro Morte Súbita foi escrito por Álvaro Henrique e publicado no México em 2013. Ele conta a história de uma partida de tênis que supostamente teria acontecido entre Francisco de Quevedo e Michelangelo Merisi, também conhecido como Caravaggio. Para quem não ligou o nome à figura, esses são dois dos personagens mais importantes na Europa na virada do século XVI para o século XVII. O Quevedo é um grande escritor, ele chega a ser elogiado por Miguel de Cervantes, e ele sempre esteve no meio ali dos jogos políticos do seu tempo. Já o Caravaggio é um dos grandes mestres, gênios da história da pintura. Os dois se conhecem em uma noite de bebedeira, em uma taverna qualquer de Roma, e acabam se desentendendo. Ao invés de um duelo, no entanto, os dois vão se enfrentar em uma partida de tênis. Pois é, por mais insólito que isso pareça, o Caravaggio realmente era um homem fascinado por jogos, inclusive tênis, que na época era chamado de paia-corda. Primeira camada de análise desse livro. Essa obra fala sobre a história do tênis. O autor realizou uma ampla pesquisa sobre o assunto e vai rechear o seu texto com várias curiosidades. Por exemplo, nós vamos ficar sabendo que na época em que se passa esse romance, as bolas com as quais o esporte é jogado eram confeccionadas a partir de pelos de animais ou cabelos humanos. Dizem que os cabelos das pessoas condenadas à morte tinham essa utilidade, esse destino. O Quevedo e o Caravaggio vão jogar com uma bola feita a partir das madeixas de ninguém mais, ninguém menos do que Ana Bolena, a esposa de Henrique VIII e, durante um bom tempo, rainha da Inglaterra. Segunda camada de análise de Morte Súbita. Como o próprio nome sugere, esse livro fala sobre um momento decisivo, um ponto de virada na história humana. O mundo estava mudando. Essa é a época das grandes navegações, quando os limites dos mapas estão sendo ampliados. Impérios seculares são destroçados na América, enquanto a Europa adentra com ímpeto e violência na Idade Moderna. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica disputam o coração dos fiéis e a Inquisição inspira um verdadeiro terror na população. O autor vai pincelar todos esses assuntos e é por isso que esse livro está repleto de personagens históricos. Nós temos, por exemplo, o Montezuma, que é o imperador azteca, o Hernán Cortés, que é um conquistador espanhol, além de vários papas, clérigos, figuras importantes daquele século. Até o Galilei faz uma participação especial nesse enredo, como um amigo muito íntimo do Caravaggio. Apesar desse número grande de personagens que realmente existiram, esse não é um romance histórico. O autor vai citar fatos verídicos, mas outras passagens aqui elas são ficcionais. Ele joga com possibilidades, com aquilo que poderia ter acontecido. E esse casamento entre fatos e imaginação provavelmente é o que o livro possui de melhor. Mas são tantos nomes, tantas datas, que eu acabei me perdendo um pouco no texto. Aqui tudo é muito fragmentado, o narrador vai saltando no espaço, no tempo, no ponto de vista. O leitor precisa estar muito atento para perceber as ligações entre os capítulos. Então durante toda a leitura eu tinha esse pensamento na minha cabeça, essa crítica. Ritmo de leitura, fluidez de texto, ligação entre as passagens. Só que aí aconteceu uma coisa muito estranha. Chegou o último capítulo, e eu estou falando assim, do último mesmo, as 5 páginas finais. Esse último capítulo, ele é tão bem escrito, ele é tão maravilhoso, amarra tão bem as pontas soltas, que eu já não sei mais o que pensar sobre essa história. Eu ainda acho o enredo um pouco confuso, mas o final talvez compense. Gente, sério, o final é sensacional, eu terminei a leitura em êxtase. Eu acho que eu consegui entender o que aqueles personagens representavam, qual o verdadeiro embate entre eles. E, acima de tudo, onde o autor queria me levar.
O que me conduz à terceira camada de análise de morte súbita. Esse livro é uma revanche, é uma espécie de vingança pessoal do autor. Ele cita que na história humana os maus sempre vencem. Mas aqui pode ser diferente. Talvez aqui o desfecho seja outro, né? Os mexicanos tenham uma chance de vitória contra o conquistador espanhol. Eu recebi esse livro do Grupo Companhia das Letras, que é parceiro aqui do canal. Ele era um dos lançamentos do mês de maio, se eu não me engano. E eu escolhi esse título por trazer o Caravaggio como um dos protagonistas. Ele é uma figura interessantíssima da história da arte. Na minha opinião, ele é um ser humano por excelência, complexo, ambíguo, indefinido. Ele é um gênio da pintura, né, dotado de uma sensibilidade extrema, mas ao mesmo tempo ele é um assassino. Ele chegou a matar uma pessoa, ele nunca conseguiu conter a própria violência. Ele pinta cenas bíblicas, momentos grandiosos, mas ele usa como modelos para suas pinturas ladrões, prostitutas, todo o submundo de Roma frequenta o seu ateliê. Então, em toda essa transgressão, ele é o que de melhor e de pior a gente pode oferecer como sociedade humana. E é maravilhoso poder saber mais sobre ele. Ah, e eu torci por ele durante toda a partida de tênis. Então, esse é um livro estranho, eu quero muito reler ele, eu ainda não sei direito o que pensar. Mas, gente, que final! Que final incrível e absurdo! Eu tô sem palavras até agora. Grande beijo e até a próxima!